Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a presença de todos. Vamos dar início à 15ª sessão ordinária de 14 de outubro de 2015. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Jairo Leandro Dorigan. Presente. José Aparecido Mendes Ramo. Presente. José Carlos da Cruz. Presente. José Fidelis. Presente. Miriam Cristina de Souza Valentim. Presente. Pedro Fiuza. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Silvana de Fátima Talhate Barretos. Atingido o quórum de instalação, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ata da 14ª sessão ordinária de 23/9/2015. Aos 23 dias do mês de setembro do ano de 2015, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a 14ª sessão ordinária do ano de 2015, no horário previsto para o início dos trabalhos. Assumiu a presidência da mesa o vereador Jairo Leandro Dorigan. Ocupou o cargo de primeira secretária a vereadora Miriam Cristina de Souza Valentim. E o de segunda secretária, a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa. O presidente cumprimentou a todos, deu boas-vindas ao vereador Eliezer Capocci, suplente da vereadora Silvana Talhate Barreto, e solicitou à primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constando a presença de todos os edis que assinaram o livro de presença. Atingindo o quórum de instalação, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Iniciando os trabalhos, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da terceira sessão ordinária de 9/9/2015. Encerrada a leitura, o presidente colocou a ata em única discussão, quando então usou a palavra o vereador Ronaldo para dizer que se abstera de votar. Ato contínuo. O presidente questionou o vereador Ronaldo sobre quais motivos estava se abstendo de votar. Respondeu o vereador Ronaldo que precisaria ter à sua disposição o áudio da sessão, com antecedência, uma vez que na ata consta vídeo e áudio. Quando os vereadores usam a palavra, o presidente esclareceu que, nos termos do artigo 143 do Regimento Interno, o vereador não pode recusar-se a votar, salvo se tiver interesse pessoal da deliberação, comunicando que o vereador deveria votar a favor ou contra, bem como advertindo-o do descumprimento dos deveres descritos do artigo 65, inciso 9 do Regimento Interno, vídeo e áudio, colocada em única votação a ata da terceira sessão ordinária de 9/9/2015 foi aprovada. Por 7 votos a favor de 1, contra, com declaração do vereador Ronaldo de que, enquanto não tiver a gravação de áudio, à sua disposição votará contra. Após, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura do projeto de resolução número 2 de 2015, que dispõe sobre a doação de imóveis para o velório municipal. Encerrada a leitura, considerando que o projeto conta com os pareceres das comissões permanentes, o presidente o remeteu para a ordem do dia, para discussão e votação. O presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de resolução 3 de 2015, que dispõe sobre o leilão de imóveis inservíveis pela ordem. O vereador José Cruz pediu a dispensa da leitura. O presidente colocou em única votação o pedido de dispensa de leitura,
que foi aprovado por unanimidade. Considerando que o projeto conta com os pareceres da comissão permanente, o presidente o remeteu para a ordem do dia, para discussão e votação. Antes de encerrar o expediente, o presidente informou aos vereadores que a prefeitura encaminhou o ofício número 177 de 2015, através do qual enviou resposta ao requerimento 18.19.21 e as indicações números 5, 6 e 7, nos termos do ofício que encontra-se fixado em mural. O Executivo também enviou o ofício número 188 de 2015, através do qual enviou resposta ao requerimento 22 e 23 e a indicação número 8, nos termos do ofício que encontra-se fixado em mural. A APAE de São Paulo enviou ofício convidando os vereadores para participarem do encontro regional sobre violência contra pessoas com deficiência, que se realizará no dia 29/9 de 2015, às 17 horas, no Teatro da Unip. O convite está fixado no mural. A Câmara de Osasco enviou moção de repúdio que está no mural. A APAPESP, APASE, CPP e o DEMO enviou o ofício solicitando apoio e envio de moção ao governo estadual para implantação de direito dos professores e que também está no mural. Não havendo mais matéria, o presidente declarou encerrado o expediente e suspendeu a sessão por 3 minutos. Reiniciando a sessão, na ordem do dia, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a segunda chamada dos vereadores. Constando a presença de todos os edis, declarou aberta a ordem do dia. Após, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de resolução número 2 de 2015 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Colocada em única discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em única votação, o projeto de resolução número 2 de 2015 foi aprovado por unanimidade. O presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de resolução número 3 de 2015 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Colocada em única discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em única votação, o projeto de resolução número 3 de 2015 foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria na ordem do dia, o presidente declarou aberto o uso da tribuna para explicações pessoais, sendo que usou a palavra o vereador José Cruz para consignar esclarecimento sobre o pedido de informações feito ao presidente com relação ao horário de expediente da Câmara. Vide áudio. Também usou a palavra o presidente para justificar e questionar o vereador sobre o expediente. Vide áudio. Nada mais havendo, encerrou a sessão, cuja ata segue por mim digitada e assinada, e somente assinada pelo presidente da Câmara de Mirassolândia, São Paulo, 23 de setembro de 2015. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita a segunda secretária que faça a leitura do projeto de lei número 16/2015, que dispõe sobre a lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2016. Ofício número 195/2015, Mirassolândia, São Paulo, 28 de setembro de 2015. Senhor presidente,
estamos remetendo a essa Igreja Casa para estudo e aprovação do projeto de lei que dispõe sobre a lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2016, esperando que o citado projeto venha a receber parecer favorável e estando à disposição para quaisquer esclarecimento. Renovamos a Vossa Excelência protestos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, professora Terezinha Rodrigues Lima. Esmo, Jairo Leandro Durigan, presidente da Câmara Municipal. Projeto de lei número 016, de 29 de setembro de 2015. Estima a receita e fixa a despesa do município de Mirassolândia para o exercício de 2016. A prefeita do município de Mirassolândia faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento do município de Mirassolândia para o exercício de 2016 estima a receita e fixa a despesa em 13.629.884 mil. 13.629.864 reais, sendo orçamento fiscal em 9.014.364 reais. Orçamento da Seguridade Social, 4.515.500 reais. Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observando a seguinte desdobramento. Administração direta. Receita correntes. Receita tributária, tributária 775.600, receita patrimonial 104.606,80, receita de serviço 252.900, transferência correntes 14.394.934, outras receitas correntes 134.250, transferência de capital 100, deduções de receita corrente 132.426,80, receita total 13.629.864. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento: por funções de governo. 1. Legislativo, 515. 4. Administração, 1.640, 1.640.500. Assistência social, 743. Previdência social, 90. Previdência social, 90. Saúde, 3.682.500. Educação, 4.403. Cultura, 50.500. Urbanismo, 1.146.164. Saneamento, 336. Agricultura, 90.500 reais. Transporte, 354.700. Desporto e lazer, 64. Encargos especiais, 464. Reserva de contingência, 50. Total,
13.629 e 864. Por órgão da administração. 0101, Câmara Municipal, 515, Gabinete do Prefeito e Dependente, 785, Contabilidade e Finança, 305.500, Administração, 1.104, Indústria e Agricultura, 90.500, Fundo Municipal de Educação, 2.331, Cultura, Esporte e Lazer, 114.500, Serviços Urbanos Municipais, 1.482.164, Fundo Municipal de Saúde, 3.682.500, Fundo Municipal de Assistência Social, 743, Estradas de Rodagem Municipal, 354.700, Fundeb, 2.072, Reserva de Contingência, 50, total 13.629.864. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 25% do total da despesa fixada no artigo 1º, observando-se o disposto no artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Segundo, abrir créditos suplementares até o limite consignado sob denominação de reserva de contingência, em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Terceiro, remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa. Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso 1 os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados. Artigo 5º. As fontes de recurso aprovada nesta lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelo Poder Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso. O artigo 16. Prevalecerão os valores correntes consignados nos anexos a esta lei, no caso de divergência de quaisquer espécie entre estes e os valores dos programas e das ações constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, assim como no plano plurianual para o período 2014-2017. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016. Município de Mirassolândia, 28 de setembro de 2015. Prefeita Terezinha Rodrigues Lima. Mensagem orçamentária. Senhor presidente, senhores vereadores, dentro do prazo estabelecido pela lei, estamos remetendo proposta orçamentária para o exercício de 2016, para apreciação e aprovação legislativa. Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária, podemos relacionar os dispositivos constitucionais da República Federativa do Brasil, de 5/10/88, Lei número 4.320, de 17/3/64, Lei Complementar número 101, de 4/5/2000,
Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual de Investimentos, Lei Orgânica do Município. A situação econômico-financeira do município pode ser considerada equilibrada ou sob controle, ao consideramos que as exigibilidade, saldo da dívida flutuante e restos a pagar do exercício, a curto e médio prazo, alcançam valores muito próximos ao da disponibilidade. Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a despesa com pessoal fica aquém de 54% da receita, ou seja, inferior ao limite máximo estabelecido. A política econômica financeira do município, expressa na proposta orçamentária, é de viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes. Esta infraestrutura implica investimento e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de transferência do governo federal e estadual. Assim, sendo com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções educação e saúde. A receita prevista de 13,6 bilhões foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorização, considerando a estabilidade monetária vigente no país, observadas as características e peculiaridades locais. O valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos 12 meses e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro da evolução da receita. Quanto à previsão de receita, a expectativa é composta e com as seguintes justificativas: a receita tributária própria, composta de impostos, taxas de contribuição de melhorias, representa apenas 5,69% do total estimado, pois procurou-se ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos munícipes contribuintes. A receita patrimonial, que atinge apenas 0,77% do total estimado, é decorrente, quase na sua totalidade, da rentabilidade de valores mobiliários a seres alcançada dentro do próprio exercício. A receita de serviço, que representa apenas 1,85% da estimativa total, reflete ainda a preocupação em não onerar os contribuintes do município. As transferências correntes, com índice de 89,97% do total da proposta orçamentária, se constituem na base principal de fontes de receita do orçamento, refletindo o atual sistema tributário nacional. Esse total é representado por dois valores principais: o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. O primeiro, repassado pela União, representa 51,41% das transferências correntes, enquanto que o segundo, repassado pelo Estado, representa 23,48% desse total. Os restantes 25,11% das transferências correntes se constituem de um outro tributo, de menor valor, arrecadados pela União e pelo Estado e repassado ao município. Sob o título Outras receitas correntes, apenas 0,98% do total da receita foi classificado. Essa receita se constitui de multas e juros de mora, indenizações, dívida ativa e outras receitas diversas.
limitados pelo realismo à estimativa da receita, na política econômica financeira foi estabelecida uma escala de prioridade que direciona as despesas por funções na seguinte ordem decrescente. Educação, 4.403, que é o significativo de 32,30%. A saúde, 3.682.500, 27,2%. A administração, 1.640.500, 12,4%. O urbanismo, 1.146, 164, 8,42%. Assistência social, de 743, 5,46%. A legislativa, 515, 3,78%. Encargos especiais, 464, 3,40%. O transporte, 354, 700, 2,60%. Saneamento, 366, 2,47%. Agricultura, 90.500,66%. Previdência Social, 90, 0,65%. Desporto e lazer, 64, 0,47%. Cultura, 50.500, 0,37%. E reserva de contingência, 50, 0,36%. A função educação, que recebeu a maior alocação de recursos, tratando-se da primeira na escala da prioridade, teve a seguinte distribuição. Nas respectivas subfunções, a educação infantil, com 1.147.000, ensino fundamental, com 3.144, educação especial, com 112. Nas demais funções, procurou-se prever o mínimo necessário para atendimento aos demais programas de governo, a fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciários e andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais. Foi consignado no orçamento previsão de reserva de contingência para este fim, no valor de R$50 mil. Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo procurou atender, na medida do possível, às necessidades da população. Estes os esclarecimentos que, no atendimento das determinações especiais, entendemos por oportuno prestar aos excelentíssimos senhores edis, na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos. Mirassolândia, São Paulo, 28 de setembro de 2015. Atenciosas saudações, professora Terezinha Rodrigues Lima, prefeita do município. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir dispensa, tratando de cronogramas e gráficos. Vamos colocar o pedido de vista do vereador, de dispensa de leitura do vereador Ronaldo. Coloque única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Encaminho o referido projeto às comissões permanentes para a elaboração de pareceres. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 17/2015, que dispõe sobre a abertura de decreto adicional. Projeto de lei número 17/2015. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. A senhora Terezinha Rodrigues Lima, prefeita municipal de Mirassolândia, comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais. Faz saber.
que a Câmara Municipal ela aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente um crédito adicional especial no valor de R$ 280 mil, destinado a suplementar dotações no orçamento vigente com a seguinte classificação orçamentária: 020700 Serviços Urbanos Municipais, 15.451 0660 2022 000 Manutenção dos Serviços Urbanos Diversos, 4.4.90.51.00 Obras e instalações. Fonte 02 Transferência e Convênio Estadual vinculado. Artigo 2. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recurso do excesso de arrecadações a verificar-se no exercício de 2015 e pelo recebimento dos recursos de repasse convênio com o governo estadual. Artigo 3º. O PPA 2014-2017, Lei número 1313, de 20 de dezembro de 2013, a LDO 2015, Lei número 1.336, de 18 de junho de 2014. Passam a incorporar as alterações desta lei. Artigo 4. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Prefeita Municipal de Mirassolândia, 1 de outubro de 2015. Terezinha Rodrigues Lima, Prefeita Municipal. Justificativa. Projeto de Lei número 017 de 2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei se faz necessário para recebimento conforme o convênio número 153 de 2015, firmado com o Governo do Estado de São Paulo por meio da Casa Civil, esta por sua subsecretária de Relacionamento com o município, em 10 de agosto de 2015, no valor total de R$ 280 mil, conforme cópia anexo. Prefeitura Municipal de Mirassolândia, 1 de outubro de 2015. Professora Terezinha Rodrigues Lima, Prefeita Municipal. Considerando que o referido projeto conta com o parecer das comissões permanentes, o remeto para a ordem do dia para discussão e votação. Antes de encerrar o expediente, eu gostaria de falar sobre um convite que nós recebemos sobre o Parlamento da Região de São José do Rio Preto. Convite. O Parlamento da Região de São José do Rio Preto, por meio de sua presidência, Sônia Palma Beolchi, tem a honra de convidar Vossas Excelências para participar da reunião do Parlamento, a ser realizado no dia 17 de outubro de 2015, sábado, às 9h30, na Câmara Municipal de Tanabi, localizado na rua José Siriani, número 933, Centro. A sua participação é de muita importância e motivo de alegria para todos os integrantes desta diretoria. Com a presença e palestra do ilustríssimo vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Dimas Eduardo Ramalho, e do diretor regional do Tribunal de Contas da Unidade Regional de São José do Rio Preto, Dr. Namir Antônio Neves. Caso queira alguma informação, entrar em contato com o telefone 992003910 com a Regina ou
981497775 com a doutora Sônia. Por fim, apresento meu voto da estima, consideração e atenciosamente. Sônia Palma Beoc, vereadora de Ipiguá, presidente do Parlamento da região de São José do Rio Preto. Ibirá. Não, aqui é vereador de Ibirá, eu falei Ipiguá? Perdão. Ibirá. Não havendo mais matéria no expediente, suspendo a sessão por 3 minutos.
Reinicia a sessão e solicita a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Jairo Leandro Dorigan. Presente. José Aparecido Mendes Ramo. Presente. José Carlos da Cruz. José Fidelis. Presente. Miriam Cristina de Souza Valentim. Presente. Pedro Fiuza. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Silvana de Fátima Talhate Barretos. Havendo quórum, declara aberta a ordem do dia. Solicita a primeira secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 17/2015 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Projeto de lei número 17/2015. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Projeto de lei número 17/2015. Autorizo o Executivo Municipal. Exposição da matéria. Trata-se de projeto de lei número 17/2015, de autoria da prefeita Terezinha Rodrigues Lima, que dispõe sobre autorização legislativa para o Executivo abrir crédito adicional especial no valor de R$ 280 mil, advindos de excesso de arrecadação do exercício de 2015 e de recursos do convênio estadual número 153 de 2015. Conclusões do relator. No que toca à competência para a propositura do projeto, está ela dentre aquelas atribuídas ao Executivo por força do artigo 4º da Lei Orgânica. Os requisitos formais estabelecidos no artigo 116 do Regimento Interno foram obedecidos. A abertura de crédito adicional especial encontra-se previsto no artigo 40 e seguinte da Lei Federal número 4.320/64, Lei de Contabilidade Pública, e se faz necessária quando há previsão de realização de despesa para as quais não haja dotação orçamentária específica. Abertura de crédito especiais exvidos artigo 42 e 43 da Lei número 4.320/64, deve ser autorizada por lei, depende da existência de recurso disponível para ocorrer a dispensa e será precedida de exposições justificada, sendo considerado como recurso desde que não comprometido o superávit financeiro, os provenientes do excesso de arrecadação e os resultantes de anulação de dotações ou de outros créditos adicionais. A exposição de motivo do aludido projeto dá conta de que, efetivamente, serão liberados recursos financeiros através de convênio estadual já assinado e que tem como objeto a realização de obras na Avenida Walter Lima, demonstrando a eminência de real de ingresso de recurso. De tal sorte, a transposição
remanejamento e transferência entre órgão ou programa somente é possível mediante autorização em lei específica, conforme determinação contida no artigo 167, inciso 9 da Constituição Federal, razões pelas quais o projeto cumpre os requisitos legais. A comissão acredita que, no presente caso, é por conta da assunção de nova despesa, o projeto deveria estar acompanhado do impacto orçamentário. Entretanto, relata tal constatação, eis que o impacto poderá ser feito por ocasião do projeto de abertura de dotação específica. Razões pelas quais a aprovação é feita com ressalva quando ao cumprimento se requisito legal exigido pelo artigo 16 da LRF. Desta feita, ressalvada a falta de impacto orçamentário e a responsabilização posterior do ordenador da despesa, não existe óbice. A aprovação do referido projeto que se apresenta em consonância com a Constituição Federal. Decisão. Por tudo quanto acima exposto, a Comissão de Redação de Justiça e de Finanças e Orçamento opina pela legalidade da propositura e pela aprovação do projeto de lei número 17 de 2015. Mirassolândia, São Paulo, 14 de outubro de 2015. José Carlos da Cruz, presidente, Comissão de Redação e Justiça. José Aparecido Mendes Ramo, membro. Pedro Fiuza, relator. Ronaldo de Oliveira Santo, presidente, Comissão de Finanças e Orçamento. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Eu quero estar fazendo uso da palavra para dizer que eu fico muito feliz, viu, presidente, vereadores que estão aqui presentes, em saber que a prefeitura se encontra em recesso de arrecadação. Então, eu quero parabenizar o município por esse excesso de arrecadação, né? Aonde nós podemos ver aqui no artigo 2º que a própria prefeita, ela relata nesse artigo, ela escreve que estamos com excesso de arrecadação. E nós podemos ver que ainda falta 2 meses para findar o ano e nós já estamos com excesso de arrecadação. Para quê? Para obras, instalações. Mas eu vou deixar uma pergunta. Que obras são essas? Que instalações são essas? Que o município se encontra em cortes, e principalmente na área da saúde, que é uma das mais necessidades, igual foi lido aqui no projeto de lei orçamentário para 2016. Então, se tem excesso antes de findar o ano, nós precisamos de melhoria no nosso município. Então, eu acredito, se essas obras, que esse 280 mil reais, ele finda para necessidades, nós poderíamos ter um município bem mais adiantado, sem cortes de projetos necessitários que nós temos no nosso município, e nós não temos visto. Então, que fique para meditação, que esse excesso, que ele venha ser feito algo de melhoria para o nosso município. Pela ordem, senhor presidente. Eu só gostaria de esclarecer, né, acabamos de ler o orçamento para 2006, excesso de arrecadação, nada mais, nada menos, que é um termo técnico usado para verba quando não é prevista no orçamento, no caso, uma emenda parlamentar ou um repasse do governo estadual, federal, trata-se como excesso de arrecadação, nada mais que isso. Não quer dizer que
o município está com excesso de arrecadação. É um termo técnico para distinguir uma verba federal, uma verba estadual, um repasse de uma emenda parlamentar. Eu acho que já nós vemos votando faz 3 anos aqui, todos os projetos que a senhora pegar e ver que é um projeto de emenda parlamentar, onde vai estar todos eles excesso de arrecadação, nada mais, nada isso que um termo técnico. Senhor presidente, eu também concordo com o vereador, e a vereadora aí, ela equivocou porque o projeto já é específico. Esse 280 mil não pode ser gasto em outra função, tem que ser gasto exclusivo dentro do que foi firmado o convênio, que é para a Avenida Walter Lima. Então, não pode desviar nem um centavo desse dinheiro para outra obra, para outra função. Já o convênio fala específico para essa finalidade. Pela ordem, senhor presidente, eu faço das minhas palavras, as palavras dos nobres aí, ficou bem claro aqui no artigo 2º, que é repasses e convênios, né, com o governo do estado. Então, como o Zé disse, é um convênio específico, não tem como desviá-lo. Faço das palavras deles as minhas. Mais alguém? Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Não havendo mais matéria na ordem do dia, declaro aberto o uso da tribuna para explicação pessoal. O vereador que desejar pode usar a palavra. Eu gostaria de usar a palavra. Boa noite, senhores vereadoras, senhoras vereadoras, munícipes presentes. Gostaria hoje de parabenizar os munícipes presentes aqui na Câmara, Solício, o Adalberto. Fazia tempo que os senhores não vinham, a gente presta atenção. O Eliezer, o Jair Cardoso, o Saulo ficou ausente, acho que por uma sessão, faz falta. A Dita sempre presente conosco, Dita. O Zezinho começou a frequentar, muito obrigado. Eu gostaria também de dizer que essa semana passada, mais uma coisa triste aconteceu no município nosso, perdemos mais um amigo, num acidente tolo, besta, fatal na rodovia de Mirassolândia, sentido Ipiguá, onde tirou a vida de um amigo nosso, o Valdecir. Talvez muitos não conheçam o Valdecir, porque é uma pessoa discreta, uma pessoa simples, muito calada, mas a esposa dele, a maioria dos senhores e senhoras conhecem, que é a Silvana. Ele deixa 5 filhos, sendo 2 de menores. Então aqui eu gostaria, em nome da Câmara Municipal, desejar os meus singelos agradecimentos à família e os meus pesares. Muito obrigado. Nada mais havendo, encerro a sessão e que todos tenham uma boa noite.